Dando seguimento à nossa possibilidade que nós temos de estar conversando com vocês a respeito de alguns temas que vocês têm lá no nosso canal, que você pode ter acesso. Nessa oportunidade, eu gostaria de tratar sobre o tema crucificado com Cristo. E a base dessa meditação está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, somente a parte A, somente a primeira parte. Depois nós vamos, numa outra oportunidade, tratar a segunda parte do versículo. Diz assim: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo em mim. A crucificação com Cristo é a participação na sua morte e na sua vida. Isso é uma verdade. A morte para a lei se dá por causa da nossa identificação com a morte de Cristo. E a nossa vida espiritual está ligada tanto com a morte para com a lei, como na nossa participação na morte de Cristo, em um sentido mais amplo. E esse sentido mais amplo inclui os seguintes pontos. Primeiro, a morte para o pecado e para o princípio pecaminoso que geramos a partir do primeiro pecado cometido pelos nossos primeiros pais, o que é frisado em todo este capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. A morte para a lei. Esta é aquele princípio que dá vigor ao pecado, o que é a mensagem do capítulo 7 de Romanos. Ou seja, em outras palavras, a morte para a lei nos leva a cumprir a lei, só que nós não conseguimos cumprir toda a lei da forma como ela está. Terceiro, a vitória sobre os poderes malignos espirituais. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Olha que coisa fantástica e maravilhosa a palavra de Deus diz a respeito daquilo que Cristo fez por nós. A nossa dívida, aquilo que nos conduzia determinantemente para o inferno, Cristo pagou isto e apagou esta dívida. Quarto, a morte para o eu, para a carne, para as ambições carnais e para os impulsos pecaminosos. Encontramos em Romanos, no capítulo 6, versículos 5 a 6, a seguinte expressão: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servamos mais ao pecado. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o eu. Nós estamos mortos para aquilo que nós temos e achamos que é mais significativo do que aquilo que Deus providenciou para nós. Quinto, quando por ocasião dessa morte, o poder da morte espiritual fica anulado e a alma crente fica liberta para ter a vida espiritual e, finalmente, a completa vida eterna. Veja o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, acompanhe aí comigo. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou, e todos os homens, porque todos pecaram. Quando diz Cristo vive em mim, nessa expressão, a forma de vida salientada é aquela vida espiritual que atualmente já possuem os crentes, mediante a atuação do Espírito Santo. Já fizemos o estudo mostrando na primeira carta de Pedro, capítulo 2, de que o Espírito agora habita em nós. Essa vida, conforme salientado em Romanos, capítulo 6, versículo 22, onde diz: mas agora, tendo sido libertados do pecado, e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Isto tem por fruto, resultado, a vida eterna. Trata-se da vida eterna desde agora, que tem o poder inerente de produzir a vida eterna em seu aspecto imortal. Os dois aspectos, na realidade, são uma e mesma coisa, embora o primeiro seja a semente do segundo, não podendo comparar-se com este último em sua magnificência. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, Cristo, mediante o seu Santo Espírito, é quem vive essa vida no crente. Nesse processo, pois, o crente vai sendo transformado pelo Espírito de Deus na natureza ética e moral de Cristo, cuja vida vai se expressando por intermédio dele. Veja que o mesmo texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: para quem ele conheceu antes, ele mesmo os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Isso se torna possível por causa da nossa união vital com Cristo, em sua morte, mas também na sua ressurreição. É o que Romanos ainda diz no capítulo 6, versículo 3, dizendo assim: não sabeis que todos os que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? A expressão em Cristo é de comunhão de vida, da vida de Cristo, a qual os crentes participam dela, compartilhando assim da própria vida e essência do Senhor Jesus. Trata-se da própria vida de Cristo, a vida que Deus Pai lhe outorgou por intermédio de Deus Filho, através da atuação do Deus Espírito Santo. O Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 25 e 26, encontramos: na verdade, eu vos digo, vem agora a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Que maravilha esta expressão e essa nova condição que nós podemos ter desta vida em Cristo. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 57, encontramos: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esta maravilha da vida de Cristo em nós, porque Ele em nós agora habita. Não sou eu, diz o texto. Essas palavras mostram-nos que esse morrer e esse viver espirituais estão muito além do alcance do indivíduo que conta apenas com seus próprios recursos. Isso requer a transformação divina,
a influência e a permanência habitadora de Deus em nós. Porém, em tudo isso é mistério a cooperação da vontade humana. Vamos explicar bem isto. Um homem precisa corresponder ao Espírito a cada passo que deve ser dado na direção de Deus, a cada degrau desse desenvolvimento que só pode ser alcançado em agonia. Porquanto a queda do homem foi profunda e a corrupção do gênero humano é muito grande. A experiência ensina-nos que o retorno a Deus não é fácil. Antes, trata-se de algo ao mesmo tempo divino e humano, porquanto somente assim é que a restauração do homem será digna de Deus. Somente assim é que Cristo será formado no crente. Há 3 verdades vinculadas à nossa crucificação com Cristo. A primeira, participação nos benefícios da morte de Cristo, a liberdade das peias da lei, o perdão dos pecados e o desejo de não pecar. Veja o que está em Romanos capítulo 4, versículos 23 e 25, que dizem assim: Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída, aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. Essa participação encontramos também em Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, quando diz assim: Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. A segunda coisa que nos leva a pensar é que o companheirismo moral e espiritual com Cristo, de tal modo que a vontade do crente se torna cativa da mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6, encontramos: Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando a vossa obediência for cumprida. Esta forma de entender aquilo que Cristo está em nós e está vivendo em nós. A crucificação foi para este objetivo. Encontramos também em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme à sua morte. Terceiro aspecto: sociedade com Cristo em seus sofrimentos criativos, o que requer da parte dos crentes que competem o que falta das aflições de Cristo em favor da igreja e no sentido da vida. Colossenses capítulo 1, versículo 24, encontramos: Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus,
que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Há um grande desafio para aqueles que professam o nome de Cristo, visto que o sacrifício de Cristo não foi somente para nos livrar da condenação do pecado, mas também para colocar diante de nós um novo modo de vida. Isso fica claro quando Paulo, ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 5 a 6, ele diz: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é que Paulo está dizendo? Olha, existe um novo propósito, existe uma nova forma, não só de entender, mas de viver. Coisas que faziam parte da nossa vida anterior ao conhecimento e anterior a esse sacrifício que Cristo fez em razão de cada um de nós. E esse sacrifício feito por nós. Existe um novo propósito, um novo objetivo. O ato pelo qual Jesus Cristo nos libertou, entregando-se à morte e morte de cruz, em verdadeiro sacrifício pascal, suficiente para livrar definitivamente da condenação do pecado que sobre nós pesava, dá-nos a certeza de que agora temos uma relação completamente diferente com Deus. A saber, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Crucificado com Cristo, fomos os que cremos, fomos crucificados. E Paulo diz que a partir disto há um novo desafio, uma nova vida que Jesus Cristo já dizia que é uma nova vida. Mas esse desafio que está diante de nós agora é para entender que completamos a agonia de Cristo também. Paulo deixa isso claro. É uma vida que é um desafio muito grande que exige renúncia nossa a muitos aspectos que nós achamos que são importantes, mas que para Deus não. Essa nova forma teve um custo muito alto. O custo de Cristo na cruz do Calvário. E nós fomos crucificados com Ele. Por isso já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Que essa realidade esteja presente na nossa vida diuturnamente. Que essa realidade esteja sempre fresca na nossa mente para entender que aquilo que Deus fez por nós não foi pouca coisa. Foi o derramamento do seu sangue na cruz. Por isso, crucificado com Ele significa há uma nova perspectiva e uma nova forma de vida que aguarda que estejamos envolvidos nela. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim faça você perceber isto e se envolver nesse novo modo de vida. Deus te abençoe.